Olá, boa noite. E a paz, e o bem, e o amor de Cristo nos alcance e nos una num só pensamento, num só espírito, para então alcançarmos um só entendimento. E esse entendimento que nos é dado pelo próprio Espírito de Deus, como está escrito. Ele é que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar dos ensinamentos, das palavras, das obras, dos feitos de Cristo Jesus. Ele é o motivo da nossa alegria, do nosso regozijo, ele é o motivo da nossa esperança, ele é a razão da nossa existência, da nossa vida. Não existe, não pode existir outra coisa, porque se existir, certamente existirá frustração, decepção, existirá angústia, existirá tristeza, existirá sinais de morte, de separação, de divisão, enfim, de tudo aquilo que é próprio das trevas, que é próprio, então, daquele que veio para matar, roubar e destruir. Então veja que estar na paz de Cristo, estar no seu amor, é estar sendo conduzido por seu Espírito. E essas palavras, elas são desde sempre. Desde o Antigo Testamento, veja que ele pega, quando foi na terra dele, ele pega o livro, foi dado a ele na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, ele desenrola e acha a passagem onde estava escrito no versículo, no capítulo 61, que ele diz então que o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para anunciar a boa nova, a boa notícia aos pobres, aos oprimidos, aos sofridos, aos explorados, à viúva, ao órfão e ao estrangeiro. E essa boa notícia, justamente para esses que então no mundo viviam sob a péssima notícia de fracasso, de derrota, de enfermidade, de doença e de todas as culpas por seus fracassos. Geralmente é isso que acontece com as pessoas quando elas não conseguem superar os problemas, não conseguem vencer as dificuldades, quando elas até mesmo são impedidas de alcançar uma vida relativamente digna, de sustentarem a si mesmo e a sua casa, sua mulher, seus filhos. Era assim no passado. Hoje mudou um pouco, porque as mulheres já se autodeterminam, as mulheres então elas têm uma prática de existência que lhes permite viverem sozinhas, mas naquele tempo nem pensar tal coisa, nem se imaginava tal coisa. Mulheres ficavam sozinhas pela força da circunstância, porque mesmo a viúva, o marido que morria, ele tinha irmão solteiro, o irmão solteiro tinha que casar com a viúva. E se ele não quisesse, ele estava desonrando o irmão dele. Ele estava ofendendo o irmão dele. Ele tinha que aceitar, em honra ao irmão, ele tinha que aceitar se casar com a viúva. Ainda mais se ela não tivesse filho, para deixar descendente, honrando o irmão dele. Mas veja que naquele tempo havia muitas mulheres viúvas, muitas mulheres que pela força da circunstância, repito, elas teriam que ficar sozinhas, outras vezes criando seus filhos, também com extrema dificuldade, porque certamente não havia emprego como há hoje, outras tantas coisas que levava elas muitas vezes à mendicância ou à prostituição, a se prostituírem para então sobreviverem e também criar seus filhos. Era muito comum isso. Se diz que a profissão de prostituição, de prostituta, ela é desde a fundação do mundo. Assim, ela é tão antiga quanto a humanidade, né? E possivelmente vai se perpetuar. Agora veja que nós vemos em Cristo Jesus
toda uma complacência, uma compaixão e um amor por elas. Incrível, né? Dizer, lembro uma vez num seminário, um seminário evangélico, tinha um homem que ele disse assim, poxa, falar meio nordestino, né? Que então, Jesus, o senhor amava as prostitutas, né? Que atitude mais estranha. Tem uma compaixão grande por elas e tinha vamos dizer assim, né? Para efeito de entendimento, uma revolta contra as madame, contra aquelas damas, aquelas mulheres da sociedade, a socialite, né? Do tempo, daquele tempo, né? Tinha todo um posicionamento assim muito firme contra aqueles homens e contra aquela sociedade, então, que era mantida de aparência e que, por conta disso, também era uma sociedade excludente, que excluía os pobres, os fracos, os doentes, as viúvas. Estas pessoas, então, elas eram marginalizadas, com toda certeza. E isso se arrastou por séculos e até hoje, de certa forma, permanece assim. Mas veja que o cristianismo, o fundador do cristianismo, o seu autor, né? Ele fez esta escolha e disse sempre que esta escolha nem dele era, essa escolha é do Pai. Esta escolha é do Pai. Então, se nós lermos aqui o profeta Isaías, no capítulo 61, 62, 63 e até o final, vamos dizer assim, e desde o início, nós vamos perceber, então, esse amor de Deus para com os pobres. Porém, nesse livro, né, fazendo a leitura, vão encontrar assim que esses pobres, então, eles serão honrados, se vestirão de honra, eles vão ficar engrandecidos, eles vão possuir a terra, vão habitar em cidades, eles terão fertilidade, virão estrangeiros trabalhar para eles. Então, veja, eu creio que tudo isso foi o que gerou esse conflito em Cristo Jesus, que ele foi para o deserto para se limpar dessa promessa, diríamos assim. Porque muitos pobres, lendo essa passagem, de fato dá para entender que então eles serão elevados a uma ascensão social extraordinária. Eu lembro que na Igreja Universal eles pregavam assim, então, que os mundanos iam produzir, iam trabalhar para os filhos de Deus tomarem posse, iam trabalhar para entregar para os filhos de Deus, né? E veja que, de fato, se fizer uma leitura assim, diríamos superficial, sem o óculos de Cristo Jesus, sem a visão dele, sem a mente dele, com certeza haverá essa confusão, é uma armadilha, né? E é possível, com certeza, que quando Cristo foi para o deserto, ele foi para, então, limpar desse entendimento e saber que não é neste mundo esse plano. Não é neste mundo que, então, os pobres, que os humildes, que os oprimidos, que os excluídos, que os sofridos, injustiçados, vão alcançar tudo isso. Não, com certeza é no plano de Deus, porém, já sentirão os efeitos aqui e agora. Aqui e agora, com toda certeza. Não é algo que hoje assim a pessoa passe sofrendo, pois é o dia da minha morte. Até tem pessoas que querendo a morte logo para então ir para esse lugar de descanso, esse gozo. E é o que dizem, né? Morreu para descansar. Não, esse encontro com Deus e essa parousia, na verdade, se dá aqui e agora. Isto é, no momento que a pessoa, ela então entra em comunhão com Deus, faz esta unidade do Espírito Senhor com o seu Espírito, com o Espírito do homem, já esta paz é implantada, esta vitória, esta bênção, essa realização, ela se planifica com toda certeza. Porém, veja, isto vai fazer, vamos citar um exemplo que nós temos que é bem conhecido, né? O apóstolo Paulo. Ele diz, eu sei estar na fartura e na escassez. Eu sei ser elogiado e sei ser criticado.
Então as pessoas equivocadamente, na carne, né, naturalmente, sem ter feito esse encontro com Deus, ter tido esse encontro com Deus, sem ter nascido da água e do Espírito, sem ter nascido de Deus, elas então entendem que essa vitória é aqui na terra. Ela vai ter fartura de comida, de paz, de amor, de justiça. Nunca mais vai sofrer injustiça, nunca mais vai sofrer calúnia, difamação, nem nada. Ela vai viver assim na glória, né, nas honras de todo mundo, vai lhe honrar, porque ela vai ter dinheiro, ela vai ter tudo que o mundo oferece, e daí ela não vai mais passar por peripécias, por dificuldades, para ser humilhada por ninguém. Todas as portas vão se abrir, porque o dinheiro abre portas. Não vai passar frio, não vai passar fome, não vai passar calor. Ela terá tudo que o mundo oferece. Isso é para quem está na carne. Não, aqueles que estão em Cristo Jesus, nada disso precisam e nada disso sente falta. Porque se tem, amém, se não tem, amém. Se vive, dão glória a Deus, se não vive, dão glória a Deus. Veja o que ele diz. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então veja que essas colocações, repito, do apóstolo Paulo é própria de uma pessoa, então, que registrou o que ele era e o que ele passou a ser, e sem nada possuir. Veja que interessante que no final da vida dele, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, né, que ele alugou uma peça lá em Roma, e lá ele atendia as pessoas, né? Atendia as pessoas e pagava aluguel até o dia da sua morte, quando foi decapitado. Então veja, ele terminou os dias dele pagando aluguel, nada ele tinha. Ele construía tendas. Naquela época ele fazia tendas. Enquanto ele tinha saúde, era forte. Ele então se mantinha com o trabalho das próprias mãos, mas com certeza depois ele já não teve mais toda essa força e com certeza depois ele disse que muitas pessoas lhe ajudavam e ele agradecia pela ajuda que recebia a ele e outros que estavam com ele. Mas no início ele estava muito valente, né? Muito valente de renunciar, não queria ajuda de ninguém. Ele disse, olha, eu tenho esse direito, os outros apóstolos têm esse direito, mas eu renunciei a esse direito. Eu vou me sustentar, eu e acredito que seja o Silas, eles trabalhavam no início para se sustentar, né? Mas com certeza depois ele então recebia sim ofertas e ajuda, mas com certeza sempre aquilo ali de forma não assim de sobra, mas o básico, o necessário. E ele disse que estava muito bom, que estava ótimo. Então, com certeza o evangelho é que supre todas as necessidades. E veja que quando Cristo diz assim, deixa tudo e nada vai te fazer falta, dizer, nada vai fazer falta. Digamos assim, nem propriamente a saúde, vamos dizer. Porque saber estar bem na tristeza e na alegria, na escassez e na fartura, também é saber estar bem até mesmo na doença. Sabemos que Paulo, me parece que quando ele passou pelos Gálatas, acho que foi os Gálatas, não sei qual das comunidades, ele estava, diz que em grande enfermidade. Ele disse, olha, eu sei que vocês me amaram tanto e ficaram tão apiedados da minha situação, que se pudessem arrancariam seus próprios olhos para me dar. Aí foi cogitado até que se, quem sabe, fosse esse espinho na carne, fosse até mesmo uma doença nos olhos, mas não, ele só usou esse exemplo, com certeza não se confirma essa hipótese. Então ele possivelmente estava numa situação bem difícil fisicamente, mas que se recuperou, né? E teve um outro momento também, eu não lembro agora especificamente qual é a carta, se é a Timóteo, que ele disse que então deixou também um companheiro de pregação do evangelho, ficou doente, né? Não sei se foi Trófimo, se não me falha a memória, que ficou lá, ele partiu sozinho, porque então este companheiro dele então estava doente. Então veja que ele esclareceu bem o que significa ter em abundância e viver a fartura e nada faltar.
Porque se tem, amém, glória a Deus, e se não tem, também tá bom. E as pessoas do mundo, as pessoas que não passaram por esse processo, não passaram ainda, espero que venha acontecer isso, mas olha, é fogo, viu? É fogo. Se ele diz, serão salgados com fogo, né? Então veja que essas pessoas, elas então passarão a entender o que significa isso. Ser criticado e não se importar, não se doer. Primeiro sintoma que a pessoa revela que ela está na carne é quando ela se dói. Quando ela, ai Jesus, ela ataca, ela se faz de vítima e ela, ai, não sei o quê. Carneirinho. Não fez o encontro com o Espírito, não teve, não. Continua uma pessoa religiosa. Só se ela pensa que já teve esse encontro, que já é de Deus, e com esse sentimento, aí ela vai ser muito difícil ela sair fora, porque ela pensa que já é. Ela já acredita que é, então ela não busca mais. Ela se acomoda, eu já sou. Então, uma pessoa colocou aí também hoje no Face um palavreado assim: ai, Jesus é amor, Jesus é bondade, Jesus é perdão, Jesus é misericórdia, Jesus é vida, Jesus é ressurreição. E quem crê e concorda e diga amém. O que essa pessoa disse? Nada. Dizer que Jesus é vida, que Jesus é amor, que Jesus é misericórdia, que Jesus ressuscita, o que a pessoa disse? Nada. Nada. Você consegue entender que não disse nada? Não disse nada. Por quê? Por que não disse nada? Que ele é o nosso Salvador, que ele é amor. Não disse nada. Nada. Por quê? Porque isso aí qualquer um diz. Qualquer um diz. O opressor diz, o carrasco diz, o malvado, o bandido diz. Todos dizem, e concordam. Morreu por nossos pecados. Ai, que bom! Que bom que ele morreu por nossos pecados. Eu vou insistir nessa tecla, gente. Não tem perdão de pecado para quem não se arrepender. Não existe misericórdia para quem não se arrepender. Não tem. Ai, levou na cruz do Calvário nossos pecados. Os evangélicos gostam de falar isso aí. Isso é uma palavra vazia, e pior do que isso. É um vício, é uma droga. Entorpece a mente e o coração. Ele morreu por nosso pecado. Todo mundo aceita isso. Todo mundo aceita. Isso pela madrugada quer dizer Deus é fiel. Sim. Dentro do contexto que fala que Deus é fiel é outra palavra vazia. Vazia, pior do que isso. É um vício, é uma droga. Aliás, a pior droga, sem dúvida, é essa religião pregada por essas igrejas aí. É uma droga terrível, tanto que Jesus chegou a dizer, né? Chegou a dizer que deixa as pessoas 2 vezes mais filhas do inferno do que os seus pregadores, do que aqueles que lhe ensinam. Tal a monstruosidade e o malefício da palavra de Deus quando ela é dissociada do Espírito dele. Quando não é dirigida pelo Espírito dele, ela se transforma num veneno terrível, a pior droga. Então veja que eu tenho dito às vezes, já falei sobre isso, vou repetir naturalmente, que as pessoas vão lá dar testemunho na igreja que estavam já na corda para o suicídio, já estavam no alto do prédio, da ponte para se lançar, quando chegou um evangélico e levou ele para a igreja. O outro estava nas drogas, enterrado até, estava entre a vida e a morte no crack, na cocaína, as piores drogas que possam existir. Aí foram para a igreja. Saíram de uma droga para entrar para outra. Tanto quanto, tanto pior. Eu creio que até pior nas palavras de Jesus, porque ele disse: se a pessoa antes ia se matar e ia para o inferno, se antes ela ia morrer nas drogas e ia para o inferno, naturalmente, claro, aí agora ela vai merecer o inferno 2 vezes mais. Porque vai aprender um ensinamento que vai deixar ela péssima. Péssima. Como eu já falei sobre isso, vai sair esses demônios da droga, vai sair os demônios dos vícios, da bebida e outras coisas, mas vai entrar aquele demônio do orgulho, o demônio da avareza, o demônio da posse desse mundo, vai se achar alguma coisa, o orgulho, a arrogância, vai ficar pior, muito pior.
vai conhecer um Jesus que, na verdade, olha, vai piorar a situação. Incrível que pareça, mas é. Infelizmente é. A pessoa sai de uma droga, pensou que se libertou e vai contar como uma grande coisa e vai dizer que Jesus libertou, mas na verdade não libertou. Foi um espírito do engano que entrou nessa pessoa e ela passou a ser pior do que antes. Pior. E eu conheço pessoas assim. Conheço gente assim. Incrível. Não dá para acreditar. E muita gente assim. Muita gente, intratável. Ficaram pessoas intratáveis. Até quando bebiam, quando andavam se prostituindo, eram pessoas humildes, que se reconheciam como pecadoras, se reconheciam como necessidade da misericórdia de Deus, não se achavam melhor que ninguém. Mas depois que receberam esse ensinamento, que pararam com essas coisas, elas se transformaram bem naquela pregação que Jesus falou, do publicano e o fariseu. Lá que o publicano, esse então que não tinha religião, ou que não tinham a crença como assim frequentasse como os evangélicos e certos religiosos praticantes, ele dizia: ó Deus, eu não sou digno de levantar os olhos para ti, Senhor. Eu não sou digno, eu sou pecador, eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro. E aí dizia o fariseu do lado: eu não sou como esses aí, que são adúlteros, que são prostitutos, que não são fiéis, eu devolvo meu dízimo, eu faço isso, eu frequento, eu oro, eu jejuo, eu faço. Ele disse assim: quem deles saiu justificado? Quem deles saiu justificado? Claro, mas observem, gente, observem. Repito, sem reconhecer, sem se humilhar para Deus, se reconhecer como pecador, ninguém será salvo. Não haverá misericórdia, não haverá vida, não haverá paz, não haverá libertação, nada, nada. Entendeu? Mas Deus, sim que Deus é misericórdia para aqueles que pedirem perdão, que se reconhecerem pecadores, para aqueles que, por isso ele diz: convertei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas não dizer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bom, que Deus é pai, até o diabo diz. Mas ele gosta de dizer isso, porque com isso ele engana todo mundo. Eu vejo, as pessoas têm uma prática horrorosa. Eles vivem uma vida horrorosa, egoístas, mas brigam por um mosquito. Então sempre a flor da pele. Mas eles concordam. Fala em oração. É um espírito religioso do engano terrível. Um espírito do engano. E quem vai libertar essas pessoas de espírito de engano? É muito pouco provável que vão sair. Muito difícil. Dificílimo. Com toda certeza. Porque não tem dúvida, é só os que se humilham. E eu repito que não tem jeito, nós vivemos humilhados. Todos nascem e vão vivendo sob humilhação. Sob humilhação, pesada humilhação. Pesada humilhação. E os ricos, os poderosos desse mundo, veja bem, desse mundo, eles vivem sob a terrível humilhação do diabo. Do diabo. Mas eles creem que não. Não, eles se acham. Porque veja, gente, uma pessoa que humilha os outros, que explora os outros, é porque ele está sendo humilhado e explorado. Ele reproduz aquilo que ele recebe. Porque veja que está escrito: ninguém pode dar aquilo que não recebeu, aquilo que não tem. E veja que o Senhor disse, nós já tratamos disso, mas agora num outro ângulo: dai e vos será dado. Que é dando que se recebe. Isso é um chavão, uma frase. Isso é muito usado na política. Esses governos, então, eles é dando que se recebe. Quer dizer, eles dão negociando para receber o apoio, receber, então, as benesses do poder. Então, eles dão aqueles que não é deles, dão o dinheiro do que é do povo, que é arrecadado em impostos, e por isso muitas pessoas terminam pecando gravemente, porque estão me roubando e vão pegar e vão roubar, esses polícias são ladrão e ele rouba antes daí. Aí ele rouba antes. Já que vão matar o meu filho depois de grande, eu mato ele pequeno. Mato ele em casa, então. Bem assim. Ou então, já que vão prostituir minha filha, eu mesmo prostituir ela. Esse é o pensamento. A pessoa que não paga o imposto porque vão roubar é a pessoa que mata o filho porque sabe: o meu filho vai para a guerra, vão matar ele lá e vai sofrer, vou matar ele agora de pequeno, para ele não sofrer. Vou matar ele de pequeno. Senão ele vai sofrer muito. Já pensou se vai sofrer que nem eu, coitado dele?
quanto eu sofri, eu não quero que meu filho sofra, vou matar ele logo. Então assim, aquela pessoa, eu não vou pagar o imposto porque eles vão roubar. Então ele rouba, ele mesmo. É. Então veja, e por aí afora, as pessoas se enganam terrivelmente. Então, não tem jeito. Por isso, veja, a sabedoria recomenda o ensinamento de Cristo Jesus, humilhai-vos para Deus. Se humilhai para Deus. Aqueles que se humilham para Deus, deixem de se humilhar para o diabo. E aí então eles serão exaltados. Pois assim que ele disse, aqueles que se humilham serão exaltados. Mas aqueles que se exaltam, que são exaltados pelo demônio, pelo espírito de engano, esses viverão humilhados, terrivelmente humilhados. Mas veja que o ensinamento do mundo é esse. O ensinamento do mundo é este. Então eles cometem injustiça e a mentira. A mentira e a injustiça. Estava pensando sobre a situação desse juiz Moro, Sérgio Moro, que condenou Lula. A única salvação para ele, que não vai acontecer, isso pode ser que seja falta de fé minha, a salvação para ele seria ele se humilhar, reconhecer que ele foi instrumento dos Estados Unidos, como um traidor para tirar, então, a esquerda que está no poder, ajudando os pobres, os famintos, os necessitados, jogar a mentira de montão em cima, para, veja bem, 3 crimes gravíssimos. Levar o povo a odiar um homem honesto e sincero, que trabalhava para o bem da humanidade e dos pobres, não só do Brasil, mas do mundo. Negar todo o trabalho dele e chamá-lo de ladrão, um homem que não roubou 20 centavos. Ter ele por mentiroso, por ladrão, por malfeitor. Dizer, não pode ser pior. Não pode. E com isso, então, recebeu o ódio as próprias pessoas que ele ajudou estão lhe odiando. Gratuitamente. Lhe odiando terrivelmente. O ladrão e a mulher dele morreu de tanta injustiça que ela via fazer contra os filhos e contra o marido. E contra ela, naturalmente. Então veja o crime horroroso. O crime horroroso. E dão crédito à mentira e à injustiça. Tem perdão? Sem arrependimento não tem perdão. E como irão se arrepender? Como está escrito em Romanos, se não há quem pregue, se não há quem fale, se há quem denuncie, para que alguns abram os olhos e saia dessa injustiça terrível. Porque está escrito desde sempre, ai daqueles que dão falso testemunho. Ai daqueles que vão condenar o inocente. Terrível condenação. Terrível. Por isso, eu lembro que no ano de 90 eu estava numa paróquia fazendo um estágio, E eu estava uma Bíblia aberta, na verdade, lá na igreja. Eu entrei lá e não sei se virei a folha para aqui e para ali, mas apareceu uma passagem do profeta Isaías, capítulo 22, que dizia, passai nas estradas. E naquela hora ali me veio inspiração. Eu escrevi, eu não lembro agora se 4 ou 5 estrofes, mas foi assim, inspiração mesmo, sabe? Peguei um papel, um giz que tinha lá um quadro verde, não era um quadro negro, um quadro verde, e eu fui escrevendo e anotei aquilo ali, foi uma inspiração mesmo. Eu não vou declamar essa poesia aqui, mas muito interessante, muito interessante. Eu sei que no final, então, concluía assim, A última estrofe, ela dizia assim, fala, Senhor, que eu escuto, quero sempre te ouvir, viver as tuas palavras, fala, Senhor, que eu escuto, teus passos hei de seguir, viver a tua palavra. E final era assim, que eu vou anunciar teu amor e denunciar o opressor. Veja, em 90, eu queria, na época eu estava estagiando, eu pensava seriamente que a Igreja Católica era o caminho, a verdade e a vida. Que seguia realmente os ensinamentos dos apóstolos, que era a sucessão de Pedro, assim por diante, dos discípulos de Cristo Jesus. E eu já intuí, o Espírito me trouxe que era para anunciar o amor e denunciar o opressor. E está aí, em todo o Antigo Testamento, o Evangelho e a obra de Cristo é essa. É anunciar o amor de Deus e denunciar
a injustiça. E o amor de Deus é anunciado aos pobres, aos humildes, aos injustiçados. E a denúncia é contra os opressores, contra os mentirosos, contra aqueles que chamam a luz de treva e as trevas de luz, e chamam o bem de mal e o mal de bem. E chamam Deus de mentiroso, e odeiam ele e amam o diabo. Porque assim foi dito. Está escrito, Jesus diz lá, então, no Evangelho de João, no capítulo 15, né? 15, 16, 17. Odiaram-me sem motivo. E eles serão odiados também. Os que me seguirem também serão odiados. Sem motivo. Mas eles acharam motivo para odiar Jesus. Porque ele foi tratado pelos fariseus e sumos sacerdotes da época como mentiroso, como blasfemo. E até hoje, os judeus lá, os israelitas, que permanecem na lei de Moisés, eles têm Jesus por impostor, por mentiroso e falso profeta. Mas os evangélicos estão aí aliançados com ele. E nesse mesmo profeta Isaías fala, a Igreja Católica também faz aliança com os espíritas, faz aliança com o pessoal da macumba, com os saravá, essas pessoas. Então ele está dizendo assim no profeta Isaías, que como pode as pessoas aceitarem o sacrifício de Jesus, comparar o sacrifício que esses espíritos, os espíritas e os espíritos fazem, recebem e pedem. É fazer aliança com a injustiça, fazer aliança com o Deus desse século. Tremenda cegueira. E eu confesso que isso me escandalizou. Uma vez estive em Manaus. Eu tinha um amigo então que ele era sacerdote católico. E ele falou isso como uma grande coisa, que eles tinham aliança então com esses centros de Umbanda e às vezes faziam Eucaristia até junto. Tem um outro que também se diz aí que é um monge, é muito conhecido, e ele também, ele tem uma grandeza nesse ecumenismo, sabe? Isso é um absurdo, um grande absurdo. Isso não tem nada a ver com respeito. Respeito, já disse, já falei sobre isso, é uma coisa. Agora, fazer aliança, comparar Cristo Jesus, o Santo, que aquele que é incomparável, colocar ele no mesmo nível, não tem precedência. Realmente as pessoas não sabem o que estão fazendo. É uma cegueira muito triste. Uma cegueira muito triste. Mesma coisa quem apoia o Bolsonaro. Esses evangélicos. O surpreendente é que essa igreja presbiteriana que tem o ministro criticam todas as outras. Estão aliançados agora defendendo o mesmo homem, a mesma causa. Quer dizer, uma cegueira terrível, gente. Uma cegueira terrível. Mas não adianta também você que está ouvindo aí pensar, ainda bem que eu não apoio. Mas se você não se converter também, não receber a visão de Deus, não vai adiantar nada. Você só vai odiar Bolsonaro, que é um testa de ferro, eu já disse. Claro que é um doido, né? Um Barrabás. Mas ele não está agindo por si mesmo. Ele está agindo em nome de uma grande maioria, dos ricos, dos grandes, dos poderosos desse mundo. Está excelente, excelente. Viram que aí 24 bilionários do Brasil ficaram muito mais milionários com essa pandemia aí, com esse problema aí. Eles lucraram imensamente. Eles só ganham. Mas é só nesse mundo, né? Só nesse mundo. Então tem que cuidar para não... por conta por que está escrito no Salmo 37? O Salmo 37 já diz. Ele diz assim, né? Não te indignes, não te revolte, não fique irado, furioso com a prosperidade dos maus. Não te contamine com a prosperidade do mal. Porque a pessoa que fica bravo com o rico, porque ele está ficando rico, inveja, ou fica não sei o quê, porque tem muita gente que fica com ciúme mesmo, né? Então o que ocorre, gente? A pessoa está se contaminando. Mas então, pastor, o que está falando deles? Eu estou falando deles porque, veja bem, o que é falar deles? Falar mal? Não, é falar o que é. E o que significa isso? Significa que essa riqueza está matando eles e os pobres. Está gerando injustiça e violência. É o que Jesus fez. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas.
entendeu? Porque eles viviam na opulência. Ele contou aquela parábola do rico, tem uma tradução que diz o rico epulão, o rico ganancioso e o pobre Lázaro. Quem que foi salvo? Quem foi salvo? Foi o rico? Não, que era filho de Abraão, que era um religioso. E Zaqueu. Então o que que ocorre? Não basta eu saber isso, eu tenho que passar por esse processo. Eu tenho que passar, eu tenho que abandonar a cobiça, o interesse pelas coisas da terra, a segurança desse mundo. Eu tenho que negar, eu tenho que abandonar para receber a segurança de Deus, para ter a segurança de Deus, para ter as promessas de Deus na minha vida. Para então, como diz, depender dele, unicamente dele. E não se alegrar porque a tua vida está prosperando economicamente, prosperando em todos os aspectos, queira entender dessa forma, né? Então agora minha família está abençoada, meu casamento está abençoado, e a minha vida financeira está abençoada, e a minha vida social, e a minha vida conjugal, e a minha vida... Enfim, ele disse, né? Ele disse, aqueles que ganharem esse mundo, perderam. Mas os que perderem, por causa de mim, esses ganharam. Quem tem ouvido para entender, entenda o que diz o Espírito. Amém, gente? Mas então não se engane, gente. Não se engane com as aparências desse mundo. E cada um examine-se a si mesmo. Não tem como eu chegar no entendimento sem passar por essa triagem, por essa limpeza, por esse pente fino, não vão chegar ao entendimento de Cristo Jesus. Não vão chegar. Tem que querer, tem que pedir, Senhor, o Senhor disse que a porta é estreita. O que significa isso? O que significa a porta estreita? É deixar de fumar, de beber, de não sei, algumas coisinhas? O que significa a porta estreita? O que significa caminho apertado? Eu agora eu sou mais católico, porque lá, veja, ali já está um esquema montado. Um esquema montado. Que não faz mal nenhum mais para o mundo. Fermento nenhum, sal nenhum, luz nenhuma. É só mais um. Entre tantos. E os evangélicos, tanto quanto pior. Porque estão aliançados aí. Firmemente e fortemente. Então veja que precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. As pessoas têm encontro com a igreja. Têm encontro com o seu ministério, assim por diante. Mas as pessoas que têm um encontro pessoal com Jesus certamente são totalmente diferentes. Por isso está dito, né? Elas não serão entendidas pelo mundo. O mundo não vai entender elas, de forma nenhuma. Não tem como. Então, é muito claro isso. E a pessoa também vai deixar de amar o mundo imediatamente. Não terá nenhum amor por esse mundo, nenhum apego por esse mundo. Nenhum apego, veja bem, nenhum apego por esse mundo. Entendeu? Mas nem por filho, nem por pai, nem por mãe, nem por nada. Credo. Credo. Mas se uma pessoa sem sentimento nenhum, não, pelo contrário. Ela não será escrava, mas o sentimento dela está purificado. O sentimento dela é profundo e verdadeiro. Profundo e verdadeiro. O verdadeiro amor. Agora, essas pessoas que estão aí desesperadas, mas atrás do seu neto. O neto da outra pode morrer. O neto da outra, do outro, que morra. Mas o seu é salvo. Entendeu? Não, o dele não. Então, por que as pessoas pedem a morte dos outros? Elas não se lembram, como às vezes as pessoas colocam aí, que aquele preso, aquele velhinho, aquela velhinha, aquelas pessoas que estão deixando morrer agora, aquele tem um neto, tem um filho, tem um marido, tem uma esposa que ama. Ele é amado por alguém. Mas as pessoas não querem saber, mesmo os presos. Mesmo os presos. Entendeu? Eles são amados por alguém, mas o que o pessoal diz? Tem que matar. Não dizia até há pouco tempo? Bandido bom, bandido morto? E os próprios bandidos dizendo isso. Os próprios bandidos falando isso. Quer dizer, quem fala isso já é bandido. Porque acredita na morte. A morte é a solução para os outros. Só que
Não tem jeito. Aquilo que eu plantar eu vou colher, e aquilo que eu desejar para os outros, naturalmente, o primeiro a colher esses frutos é a própria pessoa que deseja. Pode saber o que bem e o que mal. Não tem jeito. Você quer fazer uma oração, quer amaldiçoar alguém, quer fazer um trabalho, macumbaria para matar alguém, possivelmente vai matar mesmo. Eu acredito nisso, né? Porque a bênção de Deus está dita, né? É que edifica e não acrescenta dor. Mas para aqueles que estão sob a proteção de Deus, quem não está, tem proteção nenhuma. Não adianta ler Salmo 91 e citar aquelas passagens. Pode citar, não vale nada. Porque a pessoa tem que estar entregue para Deus para aquilo ali funcionar. Para a palavra dele funcionar. Se não está entregue, não adianta. São palavras vazias. Palavras ocas, como eu disse antes. Que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é misericórdia, com certeza. Mas não para aqueles que vivem como se ele não fosse, como se ele não existisse, porque com o seu próximo a pessoa é implacável. É implacável. Não tem jeito. É. E ela não se lembra em perdoar, ela se lembra na ofensa que ela recebeu. E que a pessoa tem que pagar. É. Então, ela vai pagar sim. Mas a pessoa que deseja isso vai pagar mais ainda. Com toda certeza. Ainda mais se usa o nome de Deus. E que se diz cristão, se bota esse rótulo. Pior ainda. Só piora. Só piora. Por isso que veja o que está escrito, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tudo coopera para o mal daqueles que não amam a Deus. Tanto quanto. A recíproca é verdadeira. Tanto quanto. Com toda certeza. Deus é misericordioso, diz lá, é. Ele é lento na sua ira, mas ele é justo. E tanto para abençoar como para punir. Tanto para abençoar como para punir. Então, se ele é grande a misericórdia dele, com toda certeza, mas para aqueles que, então, buscam por essa misericórdia. Para aqueles que praticam essa misericórdia. E ficou muito claro na oração do Pai Nosso. As pessoas repetem isso, porém de forma inconsciente. Inconsciente. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A quem nos tem ofendido. E ele disse, se vocês não perdoarem de coração, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quer dizer, se não houver um sincero e profundo arrependimento, não tem. Não tem falar que Jesus é misericordioso. Pode falar. Não terá nenhum efeito sobre a vida da pessoa. Nenhum. Sempre me foi muito claro isso. Eu lembro que lá em Estância eu já pregava isso há 10 anos atrás. Né? Lá tinha 40 mil habitantes aproximadamente. Vamos números redondos para efeito de raciocínio. 40 mil habitantes. Ah, pastor, eu amo aqui 39.900. Tem um só que eu não amo. Anulou tudo. Anulou tudo. Amo os 40 mil, perdeu o teu trabalho. Perdeu. Por isso eles disseram, mestre, mas se for assim, quem será salvo? É o Espírito que dá direção e sabedoria e capacita as pessoas. É Ele. É Ele. Por isso que está dito, com Ele, por Ele, neles, fora dele nada. Fora dele nada. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dele e para Ele. E a salvação é só nele. Então não tem salvação como o pessoal pensa que tem. Eu vivo a minha vida, mas Deus morreu por mim. Ele morreu por mim, eu posso viver agora. Tudo resolvido. Grande engano, gente. Grande engano. Não. É preciso que haja essa entrega. Essa entrega. Se render a Ele. Veja, se render para quê? Para uma unidade. Unidade. Romanos está dito isso em 8, né? Aquele que se entrega ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. E aquele que não é dele, que não tem o espírito dele, esse tal não é dele. Não é dele, não vai conseguir. Não vai. Então veja, o nosso esforço é esse. As pessoas não se esforçam para tirar um diploma, um canudo, a vida inteira estudando, trabalhando para adquirir uma casa, campos, terras e bens materiais. A vida inteira elas trabalham, mas para o espírito não quer trabalhar nada. Nada. Acho que já está pronto, qualquer lugar está bom. Qualquer lugar está bom. Está no espiritismo, está bom, está na igreja católica, está bom, está no evangélico, está bom, estou indo quando dá, quando eu posso.
a decorar passagem e tudo mais. Tá aí. Quem mais decorava a palavra no tempo de Jesus, senão os fariseus? Quem mais sabia do que eles? Olha o que eles se tornaram. E os evangélicos hoje? E aí vai aparecer aquelas pessoas que não foram e não vão em lugar nenhum. E vão dizer assim, tá vendo? Por isso que eu não vou em lugar nenhum. Também vai se perder. Também os que vão e não vão para buscar essa unidade com o Senhor, e aqueles que não vão porque então ficam falando dos evangélicos, dos católicos, não sei mais quem, e por isso também não vão se perder também. Toda a vida. Né? O que é certo então? Já foi dito e vão repetir. Busque de todo o teu coração. Não está escrito aí, desde o profeta Jeremias, capítulo 29? O Senhor será encontrado por aqueles que lhe buscarem de todo o seu coração. Se me buscarem, se clamarem com todo o seu coração, certamente esses me encontrarão. Com toda a sua alma, com todas as suas forças e com perseverança, naturalmente. Pastor, mas eu fiz isso. Eu clamei já, eu acho que faz uns 5 anos que eu estou clamando. E até agora não aconteceu nada, vou parar então. Isto, para. Isto mesmo. Aí tu vai encontrar alguma coisa. Não tem razão de existir se não for para buscar a Deus. Todas as pessoas estão buscando uma motivação para viver. E muitas, então, veja, o instinto fazem elas ter motivação para viver. Ou por um filho, ou pelo marido, ou pela esposa, ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelos doentes. As pessoas têm motivação, ou pelos cachorros, pelos gatos. Até isso, eles têm motivação para viver. Agora, o que está escrito? A motivação nossa para viver tem que ser só uma. É para viver e viver com Deus. Para se encontrar com Ele. As pessoas buscam se encontrar com dinheiro, com a fama, com o sucesso, lá com tantas outras coisas. E vivem em função disso. Mas na verdade, Cristo Jesus veio, enviado pelo Pai, para nos ensinar a viver unicamente por Ele. Não para melhorar a nossa vida, mas para ter a vida em abundância. E a vida com abundância é essa. É estar em unidade com Ele. Se isso não acontecer, não adianta. O que entristece, o que aborrece, é que então vendo essas pessoas que vieram e se dizem filhos de Deus, elas estão aí para confundir e para impedir que as pessoas se descubram e despertem para uma vida com Ele. Isso que é triste. Se vocês lerem o profeta Isaías, todo o livro dele vai falar disso. E esse livro vai falar de Cristo Jesus. Vai apontar e vai dizer que, então, no capítulo 9, no capítulo... e vários outros, tem várias passagens que vai já indicar o Salvador. Mas veja, então lendo os evangelhos com humildade, com essa predisposição que quer acima de tudo encontrar a Ele, possivelmente, quem sabe, daqui notícia boa. Notícia boa. Tem gente que joga, gasta tudo que tem jogando, esperando um dia pegar a Mega Sena. E acertar, não joguei, meu Deus, nem dorme. Nem dorme. Preocupado que não jogou, que alguém não jogou por ele, que não fez o jogo. E aí eu vejo nas lotéricas, já vi, aquelas pessoas lá, o passaporte para sair desse mundo e ir apostando, gente. E apostando. Que incrível isso, misericórdia. Então elas não desistem, elas perseveram no jogo. As pessoas chegam a dizer que os velhinhos, terceira idade, tem que jogar, tem que dançar, tem que se divertir. E chegam em casa, ai, que foi um dia feliz, ai, como eu dancei, ai, que e contam e falam daquilo, e recordam, e se reúnem, e jogam baralho, jogam bocha, e jogam tantas outras coisas, e fazem passeio tudo. Né? E por que não estão buscando a Deus? Mas já temos. Já está com nós. Se falar com essas pessoas, já todas elas estão prontas para dizer, eu já tenho Deus. Eu já tenho. E Ele me abençoou tanto, tanto, e eu tenho uma fé, duvido que tenha mais fé que eu. Já se exaltam ali. Não, deixa quieto. Deixa quieto. Nem te envolva. Vai te aborrecer. Entendeu? Por isso que ele disse, vão as ovelhas perdidas. Vão a esses. Porque se você acha que estão achados, esses aí têm um perdido, só vai te incomodar. Se não vigiar ainda, vai te contaminar. Se não vigiar, te contamina. Não, deixa eles. Deixa eles no seu caminho. Eles estão crentes que estão achados, que já se acharam.
Foi o que disseram para Jesus. Jesus disse: se vocês admitissem que eram cegos, seriam salvos. Mas não. Vocês dizem que vêm, então morrerão nos vossos pecados. Como ele disse, né? Já desde o profeta Isaías. Ouvirão, mas nada entenderão. Vão ver com os olhos, mas vão discernir nada, não terão discernimento nenhum no seu olhar. Para que permaneça na sua maldade, não haja arrependimento, e ele dizia: eu não os cure, não os salve, porque ouviram com mau coração. Tem que ouvir com desejo sincero de se converter, de ser perfeito, de ser santo. Amém? Se isso nunca te passou pela mente, que comece, peça para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que queres de mim? O que queres que eu faça? Enquanto há tempo, enquanto a porta ainda não se fechou. Amém? Glória a Deus. Então, antes de criticar os outros, de falar mal de quem quer que seja, busque consertar sua vida. Busque esse encontro com Ele. Olha, não se engane, não se iluda. Pelo que eu conheço, muitos aí estão, tem uns que, olha, a misericórdia, falar assim, mas estão meio longe, viu? Terão que se esforçar bastante, bastante. E ele disse que aquelas pessoas que buscarem e que vão ter, que terão esse encontro, ele disse, é como uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém consegue mais ocultar. Então, lutem, se esforcem, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas não sabemos quantas chances e oportunidade teremos. Então, o que eu digo a todos, ele falou: vigiai e orai. Amém? Glória a Deus. Então, espero que tenha sido suficientemente claro para o bom entendimento de cada um, e aqueles, com certeza, então, que têm acompanhado assiduamente estas lives, e queira Deus que já estejam, de certa forma, despertadas e já se puseram a caminho, com firmeza, com determinação, com a convicção profunda de buscar então esse encontro com Deus, essa vida com Ele, que é tudo que nós temos que querer. Só por essa razão vale a pena viver, e nem por nenhuma outra. Só por essa, unicamente esta, porque é com Ele, nele, por Ele. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, Deus eterno, que Teu Santo Espírito, Pai, esteja a incomodar com cada uma dessas pessoas para o despertar, e o despertar para o Teu Espírito, para te acolher a Tua palavra, para então serem lavadas, limpas e purificadas, e naquele dia ouvirem então do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para a Tua glória, louvor e adoração. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele o domínio, o poder, a honra e a majestade para sempre. Até, então, sexta-feira, assim nos permitindo o Senhor.